Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho que traz a verdade de Deus, manifesta nos profetas, em Jesus e nos apóstolos. O verdadeiro Evangelho tem Jesus como a figura central. A figura central que nos salva, que nos reconcilia com Deus, que nos traz a graça de Deus, que nos traz amor, nos traz perdão, nos traz uma série de coisas. Uma série de coisas que Jesus disse e ensinou, e uma série de coisas que Jesus fez, exerceu. Sim, Jesus não veio apenas falar, ele não veio apenas ensinar, ele veio também exercer coisas que só ele, Jesus, e o Espírito de Deus podem exercer no homem ou na mulher, para que haja uma verdadeira regeneração, um andar em novidade de vida e uma salvação eterna. O Evangelho da Verdade, quando ele é pregado de púlpito, em palestras, não somente dentro dos ambientes cristãos, mas também fora desse ambiente, esse Jesus, entretanto, aparece muitas vezes deturpado. Esse evangelho que é pregado muitas vezes não é um evangelho verdadeiro, porque ele não apresenta Jesus como a figura central do verdadeiro evangelho. Não é respeitada a sua identidade e nem sequer a sua missão. Homens ditos com a autoridade espiritual ou na palavra apresentam um outro Jesus, um outro evangelho, que é, no caso, podemos dizer, sem pecar, um evangelho mentiroso, um evangelho falacioso, um evangelho tendencioso, que muitas pessoas gostam de pregar e muitas pessoas gostam de ouvir, mas é um evangelho que não transforma, é um evangelho que não reconcilia com Deus, porque apresenta Jesus de modo deturpado, ou na sua identidade ou na sua missão. Quando nós falamos de Jesus, nós temos que ter conhecimento, autoridade e um discernimento muito bom, não para fazermos proselitismo, não para mostrarmos os aspectos agradáveis de uma determinada doutrina, mas mostrarmos Jesus perante Deus e perante os homens como ele sempre foi, como ele é e como ele sempre será. Um Jesus, como eu diria, integral em tudo que ele disse e em tudo que ele exerceu. Mas nós vemos muitas vezes a pregação de um evangelho falacioso, de um evangelho deturpado, e eu separei aqui apenas 4 exemplos que são bastante comuns quando ouve-se o evangelho tendencioso, o evangelho falacioso. Jesus se apresenta nessas condições em que se prega um evangelho falacioso como um Jesus de amor, mas sem promessa. Fala-se profusamente do amor de Jesus, do amor de Deus, manifesto no próprio Jesus, que ele próprio é a maior manifestação de amor de Deus, é ele a maior fonte de amor. Entretanto, dissocia-se o Jesus amoroso, o Jesus amor das promessas de Jesus e das promessas de Deus Pai. Jesus é o cumprimento das promessas, Jesus é o cumprimento das profecias, porque os profetas profetizaram exaustivamente sobre Jesus e essas profecias se cumpriram. Jesus, ele próprio, é a promessa de Deus cumprida e ele mesmo fez promessas.
Nós temos aqui duas passagens que mostram que quando falarmos em Jesus, precisamos falar também em promessa. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, o próprio Jesus diz: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Jesus mesmo fez essa promessa antes dele ascender aos céus glorificado. Ele disse: "Aguardem em Jerusalém até serem revestidos do poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo, o poder que é promessa tão minha quanto de meu Pai." Então Jesus diz que ele não é apenas amor, ele é a promessa também. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33, Pedro falando diz: "De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e que vós agora ouvis." Pedro estava falando do derramamento do Espírito Santo, do fenômeno de Pentecostes, que foi praticamente o começo da igreja na face da terra, da verdadeira igreja, da igreja das primeiras décadas do primeiro século. Em segundo lugar, podemos identificar um evangelho falacioso, um evangelho tendencioso, quando apresentam Jesus como perdoador, mas nunca como juiz. Falam e falam do poder que Jesus tem de perdoar, e ele realmente é perdoador, mas nunca o mostram como verdadeiro juiz, porque ele é juiz também. Quando as pessoas insistem no perdão de Jesus, em que Jesus parece que perdoa tudo e perdoa todos, e se torna quase cúmplice, conivente ou até tolerante com toda a sorte de heresia, aí existe a pregação de um evangelho tendencioso. Jesus é perdoador, sim, mas ele é também juiz. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, ele, Jesus, afirma que ele é juiz. Existe nele, Jesus, o juízo de Deus. Quando ele diz: "E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho, Jesus Cristo, todo o julgamento." É Jesus que afirma que ele não é apenas perdoador, ele é também juiz. Juiz de todas as almas, dos salvos e dos não salvos. Quem diz que não vai haver divisão, quem diz que não vai haver separação, quem diz que não vai haver espada pela vontade de Deus Pai e pela vontade de Deus Filho, está mentindo e corrompendo a identidade e a missão de Jesus. Então Jesus é perdoador, mas é juiz também. Ele mesmo afirma também no mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, mas no versículo 30, quando ele afirma: "Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma." Ele estava na dependência do Espírito Santo e na condição de semelhança de figura humana. "Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou." Então Jesus diz que julga assim, e o seu juízo é reto, segundo a vontade dele e de Deus Pai. Temos também outro exemplo de um evangelho tendencioso,
de um evangelho falsificado, quando Jesus é pregado e aparece sempre como mestre, mas nunca como soberano e Senhor. Isso é extremamente frequente e altamente suspeito. Quem conhece o Evangelho e a obra redentora de Jesus, quem está interessado na inteireza da sua identidade e da sua missão, percebe logo, pela palavra e pelo Espírito, que existe mentira nesse ambiente. Fala-se Jesus mestre, mestre e sempre mestre, e muitas vezes o mestre dos mestres, mas nunca o Senhor dos senhores. O mestre ensina. Jesus ensinou muitas coisas que os homens que ouvem não cumprem, não entendem, dizem que ouviram, dizem que creem no Jesus mestre, mas na verdade não cumprem os seus mandamentos. Jesus ensinou, é verdade, ele foi mestre, é verdade, mas ele foi também soberano e Senhor. Soberano e Senhor. O soberano e Senhor não leciona. O Senhor e soberano, ele não ensina, ele exerce o seu poder e a sua autoridade pelo poder dele e do Espírito Santo de Deus. Jesus muitas coisas exerceu, e esse exercício das suas funções soberanas é que traz a muitos homens a salvação, a regeneração, a justificação, a reconciliação com Deus e a concessão da vida eterna, que não são ensinamentos, são atos de um soberano. Então, aonde Jesus aparece como mestre, mas ele praticamente não surge como soberano e Senhor, aí você está muitas vezes assistindo a um evangelho tendencioso. Na carta de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, diz o apóstolo, o qual Jesus, a seu tempo, a vinda de Jesus, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está falando aqui do final dos tempos, do juízo final, em que todo mundo verá, constatará Jesus como soberano e Jesus como Senhor, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, poderoso soberano, o Curios, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o soberano dos soberanos, o principal de todos os principais. Então, existe em Jesus maestria, sim, ensino, sim, mas existe também exercício, existe soberania em Jesus. E sem essa soberania não existe salvação, não existe cristianismo, não existe vida eterna. Um outro exemplo está no discurso de Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, soberano e Cristo, soberano e Messias. Então Jesus não é apenas mestre. Quando as pessoas exuberam em falar do mestre que é apenas mestre, desconfie, porque estão tentando ocultar os atos soberanos para a salvação, para a redenção, para a justificação, para a concessão do Espírito Santo, para a reconciliação com Deus e para a concessão de vida eterna. Jesus é mestre, mas tem que aparecer principalmente como soberano e como Senhor.
porque isso não se trata de ponto de vista, trata-se de mostrar Jesus na verdade ou mostrar Jesus dentro de um discurso mentiroso. Não é questão de viés de observador, nem questão de ponto de vista teológico, muito menos de visão doutrinária, como dizem muitos. Não. Quando se fala em Jesus, ou se diz a verdade, ou a gente vereda pelo caminho da mentira, como fazem muitos pregando um evangelho mentiroso. Como último exemplo, quando se prega, quando se palestra e se mostra um Jesus fraternal, mas nunca redentor. Isso é extremamente frequente. Isso é praticamente um padrão de certas palestras. Fala-se em Jesus, as pessoas ficam emocionadas, ficam impactadas com tanto amor, com tanta fraternidade, né? com tantos conselhos de Jesus para um amor fraternal, mas Jesus, nunca surge como redentor. Ele nunca é redentor, porque certas doutrinas repudiam Jesus como redentor. O Cristo, o que nos traz a salvação, o que nos traz a redenção. Mas ele, Jesus, nós sabemos que ele é amor fraternal, mas ele é também redentor. Por meio dele vem a redenção. E sem essa redenção, nada de fé cristã, nada de ambiente cristão. Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele está falando de Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Não segundo nossos méritos, mas segundo as riquezas da sua graça. Existe ou não redenção? Existe. Jesus é amor? É. É amor fraternal? É. Ele ensina esse amor fraternal a todo momento? Sim. Mas ele é também redentor. E só nele existe a redenção, como está aqui bem explícito. E no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, Jesus fala dos acontecimentos que vão preceder a sua vinda, o final dos tempos. Ele diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Porque a vossa redenção está próxima. Palavras de Paulo e palavras do próprio Filho de Deus. De que existe redenção, sim. Nós sabemos que Jesus é amor. E muitas pessoas querem pregar apenas o amor de Jesus, mas omitem a redenção que só existe nele, o juízo que só existe nele, a soberania que só existe nele e as promessas que ele representa e só ele pôde fazer, pôde cumprir. Então assim você fique atento ao evangelho que é pregado, ao Jesus como é pregado. Se ele aparece propositalmente restrito e você assiste a mesma pessoa mês após mês falando de um Jesus que ama, que perdoa, mas que não é juiz e não é redentor e nem é soberano, certamente essa pessoa está pregando um evangelho mentiroso, um evangelho tendencioso, e isso não é acidental, isso é proposital. Existe nisso malícia e existe nisso maldade, de um espírito enganoso que tenta ocultar a real identidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.